Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandrino. No nosso vídeo anterior, nós ensinamos construção, adição e subtração entre matrizes. Um assunto maravilhoso. Hoje é um dia especial. Nós vamos ensinar você como multiplicar duas matrizes, que é um assunto fascinante. Alexandrino, mas eu tenho dificuldades em matemática. Calma, é simples, muito simples. Não saia daí, você vai aprender de cheio, você vai gostar. Veja só com a gente. Ok, vamos então à primeira questão. Olha só, seja a matriz 2 por 2, A igual a uma matriz formada desses quatro elementos, 4, 3, 2 menos 1, e a matriz 2 por 2, B, formada por esses elementos, 3, 5, 1, 1. A matriz produto, que é A vezes B, uma vezes a outra, é uma matriz quadrada em que a diferença dos elementos da primeira coluna vale quanto? A diferença dos elementos da primeira coluna vale quanto? O primeiro, ele está pedindo para a gente multiplicar essa matriz por essa. Como se faz uma multiplicação de matrizes, Alexandrino? Olha para cá. Aqui está a matriz A e aqui está a matriz B. Eu quero uma vezes a outra, essa vezes essa, tá bom? Você vai fazer o seguinte, olha só, os elementos dessa linha, a gente vai operar com os elementos dessa coluna, depois essa linha com essa coluna, depois essa linha com essa coluna e depois essa linha com essa coluna. Ou seja, os elementos da primeira linha com a primeira coluna, nós vamos misturar e vão formar um único elemento aqui, que vai ser primeira linha, primeira coluna. Depois, os elementos da primeira linha com segunda coluna, a gente vai misturar, vai operar com eles e aí vai surgir um elemento que é da primeira linha, segunda coluna, esse aqui, ok? A mesma coisa aqui e sucessivamente. Vamos com calma, preste atenção. Os elementos da primeira linha com a primeira coluna, aí eu faço 4 vezes 3 mais 3 vezes 1. Vamos colocar aqui 4 vezes 3, eu tenho 12, mais 3 vezes 1, que eu tenho 3. Vamos agora, primeira linha, segunda coluna, 4 vezes 5, mais 3 vezes 1. 4 vezes 5, eu tenho aqui 20, mais 3 vezes 1, eu tenho aqui 3. Vamos trabalhar com a segunda linha aqui agora. Segunda linha, primeira coluna, 2 vezes 3, menos 1 vezes 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 1, 1. E agora, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 5, menos 1 vezes 1. 2 vezes 5, eu tenho aqui 10. Menos 1 vezes 1, eu tenho aqui 1. Gente, já acabou. Somente isso, Alexandrino, só isso. Aqui eu tenho 12 mais 1, 12 mais 3, eu tenho aqui o valor 15. Aqui eu tenho 20 mais 3, olha o valor aqui, 23. 6 menos 1, eu tenho aqui 5. 10 menos 1, eu tenho aqui 9. Vamos à pergunta? Se essa é a matriz A vezes B, a matriz produto, a pergunta é: em que a diferença dos elementos da primeira coluna, vale quanto? Os elementos da primeira coluna, tá vendo aqui?
A diferença vale quanto? Primeira coluna é essa, 15 menos 5, a diferença vale 10. Marca-se então a letra B, sai para o abraço. Entendeu mesmo? É simples assim. Vamos mais uma então? Vamos lá. Olha só. Seja a matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas, 3 colunas. Matriz K, formada pelos elementos 2, 2, 3, 5 menos 1, 0. E a matriz 3 por 2, matriz L, formada pelos elementos 1, 6, 6, 2, 3, 4. A matriz produto K vezes L é uma matriz quadrada cuja soma dos elementos da diagonal principal vale quanto? Primeiro, o problema está querendo que a gente faça a multiplicação dessa matriz por essa matriz. Como se opera uma matriz vezes a outra? Depois que tivermos a matriz produto, matriz KL, ele quer que a gente observe a soma dos elementos da diagonal principal. Ok? A gente já viu no vídeo anterior, aliás, na questão anterior. Vamos observar agora com muita calma. De novo, aqui eu tenho a matriz K, ela está aqui, ó. E a matriz L, ela está aqui. E eu quero ver K vezes L, uma vezes a outra. Você está lembrado? Então, pego os elementos da primeira linha, com a primeira coluna, vai dar esse elemento. Primeira linha, primeira coluna. Vamos fazer? 2 vezes 1, eu tenho aqui 2. 2 vezes 6, eu tenho aqui 12. 3 vezes 3, eu tenho aqui 9. É muito fácil. Primeira linha com a segunda coluna vai formar um só elemento. Primeira linha, segunda coluna. Vamos lá. 2 vezes 6, eu tenho 12. 2 vezes 2, eu tenho 4. 3 vezes 4, eu tenho 12. É muito legal. Vamos passar para a segunda linha. Segunda linha com primeira coluna. 5 vezes 1, eu tenho 5. Aqui eu tenho menos 1 vezes 6, eu tenho menos 6. 0 vezes 3, eu tenho 0. Segunda linha, segunda coluna. Agora, 5 vezes 6, eu tenho 30. Menos 1 vezes 2, eu tenho menos 2. 0 vezes 4, eu tenho 0. Gente, acabou de novo. Olha só. Resolução concluída. Esse mais esse dá 14, com 9, 23. 23. Aqui eu tenho 16, mais 12, 28. É ou não? Aqui eu tenho 5 menos 6, que dá menos 1. E aqui eu tenho 28, mais 0, que é o próprio 28. 28 em cima, 28 embaixo. Essa é a matriz K vezes L. É a matriz produto. O que é que ele está querendo? A soma dos elementos da diagonal principal. Diagonal principal é essa. Entendeu? Diagonal principal e essa é a secundária. Ele quer a soma dos elementos da diagonal principal. Só é somar, meu amigo. Vamos somar 23 mais 28, 51. Olha aqui na nossa alternativa, 51 seria letra E de esperança. Seja sincero, é ou não é simples? É simples assim. E aí, você gostou? Então deixe já o seu like e os seus comentários, acione já o sininho para receber as nossas notificações a tempo e
Compartilhe os nossos trabalhos, os nossos vídeos com seus amigos, seus colegas, com os seus familiares. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já. Matemática simples assim. E eu te espero no próximo.